Olá, pessoal! Nosso estudo de hoje é sobre o conteúdo de arranjo e combinação. Como que a gente sabe, né, qual dos dois nós usamos? Ou, na verdade, até sobre permutação também, que a gente estudou na semana anterior. Quando é que eu vou usar permutação? Quando é que eu vou usar o arranjo? Quando é que eu vou usar a combinação? A gente sempre pergunta pro probleminha o seguinte: o número de objetos é igual ao número de posições que eu tenho para ocupar? Se sim, eu uso permutação. Se não, eu vou perguntar novamente. Tá, e a ordem importa? Sim, arranjo. Não, combinação. Mas agora nos exemplos fica um pouquinho mais fácil de compreendermos, tá? Então, só para relembrar, quando é que nós utilizamos permutação? Quando o número de objetos for igual ao número de posições, tá? É assim que a gente vai usar a permutação. Olhem o exemplo. Teve um sorteio da Mega Sena, tá? E os números sorteados foram 4, 10, 26, 37, 47, 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? Bom, primeira coisa, o número de objetos é igual ao número de posições, ou seja, quantos objetos nós temos ali, quantos números? O 4, o 10, o 26, o 37, o 47 e o 57. Estamos trabalhando com 6 números, certo? E o sorteio foi dos 6 números, não foi? Então, o número de objetos, nesse caso, é igual ao número de posições. Estamos trabalhando ali no probleminha com 6 números e 6 posições, ou seja, é uma permutação. Permutação, que a gente usa P de n igual a n fatorial, nesse caso P de 6, 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 720, tá? Esse foi os exercícios que nós fizemos semana passada, então só para relembrar mesmo. Agora, quando que eu utilizo arranjo ou quando que eu utilizo combinação? Bom, se nós formos utilizar arranjo, a formulazinha é essa aqui, ó. Arranjo, ANP, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Combinação, n fatorial, n menos p fatorial vezes p, tá? Então, como é que eu vou saber se é arranjo ou combinação? Primeira coisa, o número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta for não, aí a gente vai utilizar o arranjo ou a combinação. Aí eu faço a seguinte pergunta: a ordem importa? Se sim ou a ordem importa? Arranjo, para vocês não esquecerem, tá? A ordem importa? Arranjo. Se a ordem não importar, tá? A gente utiliza combinação. Então, vamos seguir aqui. Aí, ali tá a formulazinha da combinação, tá? Vamos para um exemplo. Em uma urna de sorteio de prêmios, existem 10 bolas enumeradas de 0 a 9. Determine o número de possibilidades existentes num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Olha só, tem 10 bolas e o prêmio vai ser formado por 6 algarismos. Então, se a gente perguntar o seguinte, o número de objetos é igual ao número de posições, o que vocês acham? Olhem só, nós temos 10 bolas para 6 algarismos. Então, o número de objetos é igual ao número de posições? Não, né? Porque nós temos 10 objetos para 6 posições. Logo, não é uma permutação. Então, nós ficamos entre arranjo ou combinação. Como é que eu sei se é arranjo ou combinação? Agora eu vou para a seguinte pergunta: a ordem importa? Vamos ver se a ordem importa ou não? Então, nós vamos sortear as 10 bolas, tá? E precisamos de uma sequência de 6 algarismos para ver o que vai sair, né? O número de possibilidades. Então, a ordem importa? Olhem por quê. Se eu escolher a sequência 1, 3, 5, 6, 7, 9, é diferente da sequência 9, 7, 6, 5, 3 e 1, por exemplo, certo? Se eu pegasse 3, 5, 6, 7, 9, 1, seria diferente de 9, 7, 6, 5, 3, 1. Então, quando nós fizermos o sorteio, é diferente, né? A sequência, porque vai ser um sorteio por sequência, vai dar um número de sequência diferente, tá? Então, como a ordem importa, é arranjo. A fórmula do arranjo é o seguinte: arranjo, NP ali, N fatorial dividido por N menos P fatorial, certo? N é o número de objetos que nós temos, ou seja, 10 bolas. P é as posições, para 6 posições. Então, é arranjo de 10 para 6, tá? Então, no lugar do N, eu coloco 10.
10 menos 6. Agora a gente vai fazer a continha, ó. 10 menos 6 é 4 fatorial. Então, eu vou abrir o 10 até o 4 fatorial para que a gente possa cortar aqui, ó. 4 com 4, né? Simplificamos, vai sobrar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Percebemos, então, que quando nós fizemos o cálculo, né, nós temos 1.512.000, certo? De arranjo. Vamos para o próximo? Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Primeira coisa, eu tenho que descobrir se é permutação ou não, tá? O número de objetos é igual ao número de posições. Ele quer escolher 3 cobaias e ele tem 8 cobaias. Logo, a gente percebe que não, que o número é diferente, porque nós temos 8 e vamos escolher 3. Logo, nós estamos num problema de arranjo ou combinação. Próxima pergunta, a ordem importa? Será que a ordem que as cobaias vão ser escolhidas importa ou não? O que vocês acham? Tem 8 cobaias, ele vai pegar 3. Será que importa se no momento sair uma ou não? Não, né, gente? Não importa, porque se ele escolher ali, escolheu a cobaia 2, 4 e 5, e ele escolheu a cobaia 4, 5 e 2, a ordem é diferente, mas as cobaias são as mesmas. Logo, a ordem não importa. Então, estamos num problema de combinação, certo? Então, quando a ordem não importa, nós temos combinação. Combinação de quem? Só um pouquinho que eu tinha passado errado aqui, tá voltando, ó. Combinação de quanto, pessoal? De 8 para 3, certo? São 8 cobaias para escolher 3. Então, 8 fatorial. Aí, aqui nós temos o P, que é 3 fatorial, que vai na frente. 8 menos 3 fatorial. Vou fazer a continha. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Divididos por 3 fatorial. 8 menos 3 primeiro, que é 5, tá? Vou cortar o 5 com 5, ó. Eu abri o 8 até o maior, para dar cálculos menores, ó. Que vai dar 8 vezes 7 vezes 6, divididos por 3 vezes 2 vezes 1, ó. Quando eu cancelei o 5, eu abri o 3. Então, vai dar 336 divididos por 6, que vai dar 56. Então, são 56 formas diferentes das cobaias, tá? Bom, então não vamos esquecer. Se o número de objetos é igual ao número de posições, nós temos permutação. Ou uma forma até mais simples, gente. Estamos trabalhando apenas com um grupo, não tá selecionando uma parte do grupo. Bom, tem 8, eu pego 3. Não, tem 8, eu pego 8, é permutação. Se for 8 e eu escolho 5, escolho 3, eu caio em arranjo ou combinação. Aí a questão é, a ordem importa? Arranjo, não combinação, certo? Agora aqui nós vamos fazer uns exemplos só de arranjo, para vocês fixarem bem. Quantos números de 2 algarismos distintos eu posso formar usando os algarismos 2, 3, 4 e 5, tá? Então, ali, ó, eu vou formar números de 2 algarismos e eu tenho 4 algarismos para trabalhar. O 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Primeira coisa, gente, que é importante ficar bem gravado para vocês. Alguns dos exercícios de arranjo podem ser resolvidos pelo princípio fundamental da contagem. Por exemplo, ali, ó, é números de 2 algarismos distintos. Quantas opções eu tenho para a primeira etapa? 4. O 2, o 3, o 4 ou 5. Como são distintos, o número que vai vir aqui não pode já ter entrado aqui. Então, a gente vai descontando. 4 vezes 3, que é 12. Isso vocês poderiam resolver pelo princípio fundamental da contagem. Só que nós vamos fazer por arranjo para vocês verem como funciona, tá? A ordem importa. Se eu pegar o número 23, ele é diferente do número 32. Então, a ordem importa. A ordem importa? Arranjo. Então, arranjo de quanto? 4 números tomados 2 a 2. Ou seja, arranjo de 4 para 2. Vou colocar na fórmula, ó. 4 para 2, 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial. 4 fatorial, quando eu faço 4 menos 2 dá 2. Agora, eu vou abrir o 4 até o 2 para poder cortar. 4 vezes 3 vezes 2, corta. 4 vezes 3 igual a 12. Que é o mesmo método que a gente encontrou pelo princípio fundamental da contagem. Agora, olha só. Quantas palavras, com sentido ou não, eu formo com as 5 letras distintas, né, com as 20 primeiras letras do alfabeto? Pessoal, eu poderia pegar e
e perguntar ali, né, pro problema, bom, o número é igual ou é diferente? Se eu vou usar 20 e só quero pegar 5, óbvio que não pode ser permutação. Então, estou em arranjo ou combinação. Vocês já sabem que é arranjo porque é exemplo de arranjo. Mas olha só, eu vou utilizar as 5 primeiras letras do alfabeto, tá? Vou pegar A, B, C, D e E. É diferente de eu pegar A, C, B, D, E. Se eu pegar E, F, G, H, I, é diferente de eu pegar I, H, F, G. Entenderam? Então, a ordem importa, vai ficar uma palavra diferente, com sentido ou não, tá? Então, vocês escolhem 20 letras do alfabeto e quantas é possível formar a partir dessas 20 que tenham 5 letras distintas. Então, nós vamos fazer arranjo de 20 para 5, certo? Colocamos na fórmula, ó, 20 fatorial, 20 menos 5, que vai dar 15, né? Então, eu vou com 20 até o 15, corto, vai ficar 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16. Também poderíamos fazer pelo princípio fundamental da contagem, né? Quantas opções de letras nós teríamos para a primeira opção? Teríamos 20, porque são as 20 letras do alfabeto. Como elas são distintas, para a segunda 19, depois 18, depois 17, depois 16. Se vocês preferirem fazer pelo princípio fundamental da contagem, não tem problema. É que tem alguns exercícios de arranjo que a gente não consegue resolver. Mas esses, assim, é tranquilinho de resolver pelo PFC, tá? Então, quando nós fazemos a continha, chegamos no nosso resultado, certo? Outro exemplo, esse é um pouquinho mais complexo. Quantos números pares de 4 algarismos nós podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sem repeti-los? Bom, a ordem importa? Claro que sim, né? Se eu pegar o número 1234, ele é diferente do número 4312, tá? Então, a ordem importa. 2.346 é diferente de 6.342. Então, arranjo. Logo, nós temos 7 algarismos e os números que nós vamos formar devem ter 4. Mas nós temos que prestar atenção aqui numa coisa. Para que o número seja par, ele tem que terminar em 0, 2, 4 ou 6. Eu estou dizendo que eles são pares. Logo, o que vai acontecer aqui? Se ele terminar em 0, esse 0 fica fixo, né? Então, nós temos 7 números para trabalhar. Então, na verdade, vai ficar 6, né? Porque esse aqui já tá fixo, para 3, ó. Por causa que esse aqui já tá pronto aqui. Então, não vai ficar arranjo de 7 para 4, porque esse aqui já tá montado. Ele é fixo. Então, sobraram 6 números para ocupar essas 3 posições. Se ele terminar em 2, também. Sobraram 6 números para essas 3. Se terminar em 4 também, se terminar em 6 também. Logo, nós temos arranjo de 6 para 3, 4 vezes ele, certo? Então, vai ser 4 vezes essa continha do arranjo de 6 para 3, ó. 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3, corta, né? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, vezes o 4, que é a quantidade que nós temos ali. Ao fazer essa continha, dá 480. Temos que prestar atenção em mais um detalhe. Quando os números terminarem em 2, 4 ou 6, tá? Nesses casos aqui que nós temos, de 2, 4 ou 6, ele não vai poder iniciar com 0. Porque se ele iniciar com 0, ele não vai ter 4 algarismos, ele vai ter 3. Ou seja, não entraria na nossa conta. Vocês entendem? Porque tipo o número 0, 1, 4, 2, na verdade ele é 142. Então, os números que iniciam por 0 não vale. Então, nós vamos descontar os números que iniciam por 0 para diminuir depois. Ou seja, se ele termina em 2, 4 ou 6, agora eu fico com quantos números aqui para permutar? Eram 7, um já é o 0, o outro já é o 2, então fica arranjo de 5, né? Porque tiramos 2 do 7 para 2 que vão mexer aqui. Então, arranjo de 5 para 2. Se ele terminar em 2, 4 ou 6, ou seja, 3 vezes o arranjo de 5 para 2. Quando eu faço essa continha do 5 fatorial sobre 5 menos 2, que dá 5 vezes 4 vezes 3, por 3 fatorial, corta e corta. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, 60 não vale. Logo, eu tenho que diminuir 480 de 60. Sobram 420 números que nós podemos formar, sendo pares, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tendo 4 algarismos, certo? Agora, nós vamos fazer uns exemplos de combinação. Diz assim, quantas comissões de 3 pessoas eu posso formar com 5 pessoas? Permutação é óbvio que não é, né? Porque eu tô com 2 grupos, é um grupo de 5 pessoas que eu quero juntar 3. Permutação se fosse, quantas comissões de 3 pessoas eu posso formar?
né? Se elas tivessem 3 pessoas. Aí eu pergunto, a ordem importa? Vamos ver? O que vocês acham? São quantas comissões de 3 pessoas se eu tenho 5 pessoas? Se eu escolher o Pedro, o João e o André, e eu escolher o André, o João e o Pedro, não são as mesmas pessoas? O que vocês acham? São, né? Então a ordem não importa. Não importa a ordem do sorteio, a ordem das pessoas vão ser selecionadas. Vão ser as mesmas pessoas. Então, se eu escolher lá o candidato A, B e C e depois eu escolher o candidato B, C e A, é a mesma comissão. Logo, o problema é de combinação, certo? Então, nós temos combinação de 5 para 3. Na combinação, o que muda da fórmula do arranjo? Apenas que vai um P aqui a mais, ó, tá? Então, vai ser o 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Aí, a gente vai fazendo a continha, ó. Eu vou ir até o 3, porque o 3 é maior para me facilitar de cortar, ó. 5 vezes 4 vezes 3, corta. 5 menos 3 é 2 fatorial, tá? Aí, eu cortei, né? Vai ficar 5 vezes 4 divididos por 2 vezes 1, que é 20 por 2, que vai dar 10. Apenas isso. Agora, o Lucas vai realizar uma viagem e ele quer escolher 4 entre 9 camisetas. De quantos modos distintos ele pode escolher? Vamos supor que o Lucas quer escolher uma camiseta vermelha, uma verde, uma azul e uma amarela. Se ele pegar a amarela, a azul, a verde e a vermelha não são as mesmas 4 camisetas, então a ordem não importa novamente, porque a ordem das camisetas que ele escolheu não importa, porque ele vai levar 4. Então, se ele pegou laranja, branca, preta e marrom, marrom, branca, preta e laranja, são as mesmas 4 camisetas. Problema novamente de combinação, de 9 camisetas tomadas 4 a 4. Então, combinação de 9 para 4. 9 fatorial divididos por 4 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial. Agora, nós vamos abrir o 9 até o 5, ó, porque o 5 é maior, nos facilita. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, corta e corta, vai sobrar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, divididos por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Dá 3.024 divididos por 24, que vão ser 126 possibilidades de escolher as camisetas, as 4 camisetas dentre as 9, para que sejam diferentes. Mais um exemplinho de combinação, então. Numa classe, há 8 alunos e 5 são meninos. De quantas maneiras eu posso formar uma comissão com 2 meninos e 2 meninas? Pessoal, nós temos 8 alunos. Se 5 deles são meninos, 3 vão ser meninas. É importante, tá? Pensar nesse detalhe. Outra coisa, vocês acham que a ordem importa? Nós temos que formar uma comissão lá com 2 meninos e 2 meninas. Escolhi a Carol, a Ana, o João e o Pedro. Escolhi o João, a Carol, a Ana e o Pedro. O que vocês acham? Não é as mesmas pessoas? Então, a ordem que eles foram selecionados ou em que eles estão não importa, vão ser as mesmas pessoas, tá? Então, a ordem deles não importa. Se eles estão numa fila lá, por exemplo, se eles estão sentados no sofá, a comissão é a mesma. Então, se temos 5 meninos, né? Temos, então, 3 meninas, isso eu já tinha falado para vocês, e temos que tomar de 2 a 2, ou seja, de 5 meninos para 2, de 3 meninas para 2. Só que percebam, nesse caso, que nós temos que fazer a combinação de 5 meninos para 3 e a combinação de 3 para 2, ou seja, a etapa dos meninos vezes a etapa das meninas. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente sabe que tem que multiplicar essa combinação. Então, primeiro eu vou resolver a combinação dos meninos, de 5 para 3, tá? Vou fazer a continha, ó. 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3. Agora, nós vamos abrir o 5 até o 3, porque é maior, ó. Corta, corta, vai sobrar 5 vezes 4 por 2 vezes 1, que é 20 por 2, que é 10. Agora, nós vamos resolver a combinação das meninas, de 3 para 2, ó. Então, 3 fatorial por 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial. Vai dar 3 vezes 2, para mim cortar com esse 2 aqui, que vai ficar 3 divididos para 1, que é 3, certo? Então, agora é só multiplicar. A combinação dos meninos deu 10 e a das meninas deu 3. Ou seja, 30 maneiras de formar essa comissão. Certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar pelo WhatsApp, na plataforma, mandar um recadinho, certo? Um abraço, até o próximo.